Ok, legislação estadual da Polícia Penal da Bahia, o decreto 12.247, Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia. Vamos lá, pessoal. Então, tá aqui. Lá no artigo 1º, ele vai falar o que é que constitui o sistema penitenciário do Estado da Bahia, né? Então, eu tenho o Presídio de Salvador, Penitenciária Lemos Brito, a Colônia Agrícola Lafayette Coutinho, a Colônia Penal de Simões Filho e o Conjunto Penal Feminino. Temos conjuntos penais de Feira de Santana, Jequié, Teixeira de Freitas, Valença, Juazeiro, Serrinha, Tabuna, Lauro de Freitas. Presídios, advogado Ariston Cardoso, Milton Gonçalves, advogado Rui Penalva, Presídio Regional de Paulo Afonso. Hospital de Custódia e Tratamento, Casa do Albergado e Egresso, Centro de Observação, Central Médica Penitenciária, Unidade Especial Disciplinar, Cadeia Pública de Salvador. Então, todos constituem o sistema penal do Estado da Bahia. Vamos resolver essa questão. Qual das seguintes unidades não faz parte do sistema penitenciário do Estado da Bahia, pessoal? Conforme a gente viu aqui nessa nossa teoria. Vamos lá, queria a participação de vocês aqui no chat. Presídio Salvador, Lemos Brito também, Colônia Penal de Simões Filho também. Agora, a Cadeia Pública de Fortaleza não faz parte de nenhum do sistema prisional, beleza? Vamos aqui. Então, tá aí o gabarito da nossa primeira questão. Vamos aqui continuando. Finalidade. A finalidade, pessoal, dessas unidades é executar as medidas restritivas de liberdade, né? Os presos ali, as pessoas são condenadas, eles vão executar a medida restritiva de liberdade, seja do preso, seja de um preso provisório ou que já foi condenado. Esses estabelecimentos, o objetivo dele é a custódia, tá? Dessas pessoas que estão com pena privativa de liberdade, né? Limitação de fim de semana, pessoas que são submetidas ali a uma medida de segurança, tanto ao preso provisório quanto egresso. Professor, abriga só preso condenado? Não, ele abriga também o preso provisório, também. E sujeita ao regime disciplinar diferenciado. Professor, e aquele mesmo conjunto arquitetônico, será que ele pode abrigar estabelecimentos de destinações diversas? Pode, desde que devidamente isolados. Então, o mesmo conjunto arquitetônico, ele pode abrigar estabelecimentos de destinações diferentes, desde que eu tenho que isolar. Então, se ele tem um estabelecimento com a função A e o outro com a função B, pode estar no mesmo conjunto? Pode, só que tem que estar isolado um do outro, não pode estar em conjunto, não. E os presos condenados, eles não mantêm contato com os presos provisórios e eles são alojados em alas separadas. Vamos aqui à segunda questão. Qual a finalidade principal das unidades do sistema penitenciário estadual da Bahia? Então, a finalidade é resguardar a integridade física e moral dos internos que estão com pena privativa de liberdade. Vamos lá. Os estabelecimentos penais estaduais destinados à custódia provisória e ao cumprimento de penas privativas de liberdade em regimes fechado e semiaberto devem garantir o quê? Então, vamos lá. Olha que pontos importantes. A segurança externa é feita pela Polícia Militar, e isso nos estabelecimentos penais estaduais destinados à custódia provisória, presos provisórios, e quem está cumprindo ali em regime fechado e semiaberto. Segurança externa, Polícia Militar. A segurança interna, feita pelos servidores da Superintendência de Assuntos Penais, vocês que, se Deus quiser, irão passar no concurso. Outro ponto importante. As unidades destinadas à custódia de sentenciados, né, ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e limitação de final de semana, devem garantir o quê? A sua segurança interna e a externa. No caso, se for custódia, preso provisório, segurança externa, polícia militar. Se for segurança interna, é os próprios servidores da superintendência. Professor, mas se for aquelas unidades que são destinadas em regime aberto e limitação de fim de semana?
Tanto a segurança interna quanto a externa é garantido por quem? Pelos servidores da superintendência. Ou, no caso, se for um presídio ali que tem terceirizado, né, por empresas ou entidades contratadas ali pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Então, essa é a regra. Regime aberto, que é mais tranquilo, pode ser a segurança tanto interna quanto externa, pelos próprios servidores da superintendência. Se for destinado à custódia de presos provisórios, aqueles que estão cumprindo em regime fechado, aí a própria Polícia Militar faz a segurança externa. Terceira, quem é responsável pela segurança interna dos estabelecimentos penais destinados à custódia provisória e ao cumprimento de penas privativas de liberdade, em regimes fechado e semiaberto. Se é em regime fechado e semiaberto, a segurança interna ela é feita pelos servidores da Superintendência de Assuntos Penais. Se fosse a segurança externa, seria feita pelos policiais militares. Vamos lá. Outro ponto importante aqui, questão de carreira e atribuições. A SAP, né, que é a Superintendência de Assuntos Penais, ela tem os seguintes estabelecimentos: cadeias públicas ou presídios para custódia provisória, tem penitenciárias para custodiar as pessoas que realmente estão cumprindo pena em regime fechado, tem também colônias penais para quem cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, tem as casas de albergado para quem cumpre ali em regime aberto e pena restritiva de direito, né, que no caso são aquelas penas que consistem na limitação do final de semana. Outro estabelecimento que faz parte também da SAP, hospitais de custódia, tratamento psiquiátrico, conjuntos penais para custódia provisória e de pessoas que foram sentenciadas a cumprir penas em diversos regimes. Tem o centro de observação, a central médica, e centrais de apoio, né? Centrais de apoio e acompanhamento a penas e medidas alternativas, ou seja, são centros que vão incentivar, em vez da prisão, ele vai cumprir uma medida alternativa, né? Então, eles vão acompanhar a execução dessas medidas e penas alternativas que foram aplicadas ali pelo Poder Judiciário. Então, esses centros, eles fazem parte, são estabelecimentos da SAP. Questão 4. Qual das seguintes unidades faz parte da estrutura da superintendência? No caso aqui, qual gabarito, pessoal? Vamos marcar? Essa tá fácil. Letra B. Centro de observação. Como vocês podem observar, ó, o centro de observação, ele é um dos estabelecimentos da Superintendência de Assuntos Penais. Vamos aqui à próxima questão, o artigo 16 também tem sua importância. Das fases de execução. Então, nós temos 3 fases, né, que seguem essa ordem, as fases de execução administrativa da pena. Pode ser que isso aqui caia na sua prova. Ó, primeira fase, segunda fase e terceira fase. Primeira fase, procedimentos de inclusão, observação e classificação. Aí vai para a segunda fase, porque é na ordem, depois chega na terceira. Na segunda fase, ele vai elaborar um programa individualizador da pena. E a terceira fase é o desenvolvimento do processo de execução da pena segundo o programa individualizador. Então, essas fases podem ser que caiam na prova de vocês. Tranquilo? Então tá aí, ó. Aí, a questão da saída de presos, né, sem escolta. Tem as saídas com escolta e saídas sem escolta. As saídas sem escolta, por exemplo, se ele estiver em regime aberto, pode. Regime semiaberto, bom, até pode, mas aí no caso, se ele estiver no semiaberto, tem que ter a decisão do juiz da vara de execução penal. E professor, em saída de preso com escolta. Se for com escolta, é nos seguintes casos. Ele quer participar de uma solenidade de um livramento condicional. Quando ocorre transferência para uma outra unidade, é com escolta. Em caso de falecimento ou doença grave de familiares, vai com escolta. Procedimento de saúde, vai com escolta. Confeccionar um documento, lá, tirar um registro, com escolta. Exame de lesão corporal, né, corpo de delito, vai com escolta.
Se ele for trabalhar externamente, quando em regime fechado, também vai com escolta. Participar de audiências, também com escolta. Outras situações que realmente sejam, comprove que é necessário que realmente os agentes tenham que acompanhar. Então, mas a regra em geral é que esses casos aqui, eles exigem escolta. Questão 5, vamos lá. Em qual das situações as saídas dos presos podem ocorrer sem escolta? Vamos lá, pessoal, marca aí. Sem escolta. Transferência para outras unidades, aqui é com escolta. Procedimento de saúde, com escolta. Participação de audiências, com escolta. Letra B, quando em regime aberto, aí não precisa de escolta, né? Pode ocorrer sem escolta. Vamos aqui na próxima. Continuando, pessoal, aqui na nossa aula, a questão da assistência ao egresso, né? A assistência ao egresso, ela consiste em o quê? O egresso é aquele cara que sai da prisão, fica durante um ano, ele é o preso egresso, ele é um egresso, considerado egresso. Então, a assistência, ela consiste em apoiar a reintegração dessa pessoa que saiu da cadeia agora, e conceder alojamento e alimentação por até 2 meses, podendo ser até prorrogável uma vez, né, mediante comprovação de empenho. Ali, no máximo, 4 meses ele pode passar, né, porque às vezes ele sai e não tem onde ficar. Então, tem a questão de dar o alojamento e alimentação. E por até 2 meses, lembrando que você pode ser prorrogado uma única vez, né? O que é o egresso? É o cara que já foi liberado definitivamente, pelo prazo de um ano, a contar da saída dele, e o cara que é liberado condicional. Então, se ele está sobre liberdade condicional, durante o período de prova dele, então ele é considerado também egresso, tá? Vamos resolver a questão 6. Qual das seguintes opções descreve corretamente um egresso? O liberado condicional, durante o período de prova, ele é considerado como egresso. Muito bem. Vamos aqui continuando o nosso estatuto. Questão do trabalho interno, vamos lá. O cara que está condenado à cadeia, pessoal, pena privativa de liberdade, está no xilindró, cumprindo pena, ele está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões. E o preso provisório? Aí o trabalho é facultativo e, se ele for realizar, é no interior do estabelecimento. E o interno, professor? Trabalho interno. Aí são atividades voltadas à questão essenciais da unidade ou um serviço de uma instituição conveniada. Se ele estiver trabalhando, a jornada de trabalho não pode ser inferior a 6 horas e nem pode ser mais do que 8 horas. Lembrando que descanso aos domingos e feriados. Isso. Vamos na sétima. Qual é a carga horária mínima e máxima para a jornada de trabalho dos condenados? 6, não pode ser inferior a 6 e máximo 8 horas. Letra B. Por aqui continuando aqui, ó. Questão do trabalho externo, Muniz. O trabalho externo, pessoal, ele pode ser autorizado pelo diretor do estabelecimento ou pelo juiz. Bom, tem essas duas opções. O trabalho externo, ele pode, para presos que estão em regime fechado? Pode, ele é admissível. Mas aí só pode trabalhar em obras públicas que são realizadas ali pela administração direta ou entidades da administração indireta. Limite máximo de 10% do total de empregados da obra, então só posso empregar o máximo 10% com pessoas que são que vêm do sistema penitenciário, né, para participar da construção. A remuneração é de responsabilidade do órgão, da empresa ou da entidade. A prestação de trabalho, ela depende do consentimento do preso, né? Só se ele quiser trabalhar. Quais são os requisitos, professor, para ele trabalhar na atividade externa? Tem que ter cumprido 1/6 da pena no regime fechado. Tem que superar a fase de inclusão e a fase de observação, já tem que ter passado dessa fase. Tem que ter condição física, psiquiátrica. Tem que ter um comportamento, logicamente, disciplinado.
Apresentar notas fiscais, documentos de compra, né? Doações de bens ao retornar à unidade, retornar com um documento comprovando que, né, um documento comprobatório emitido pelo empregador da obra e cumprimento rigoroso dos horários estabelecidos. Então, ele tem que ter todos esses requisitos aqui para poder trabalhar externamente. Vamos na oitava. Qual é o limite máximo de presos em uma obra pública para trabalho externo? Vamos lá, respondam. O que vocês acham aí que é, pessoal? Qual é o limite máximo de presos em uma obra pública para trabalho externo? Letra B, muito bem, 10% do total de empregados na obra. Isso aí. Artigo 53, né? Continuando aqui, remissão de penas. A gente vai falar um pouco sobre das faltas disciplinares. O que é remissão? Remissão ela é conferida ao interno que executar atividades laborativas, né, trabalhar, atividades educacionais, profissionalizantes, artesanato, atividade artística, conforme a lei de execução penal. Aí ele vai ter a sua pena reduzida, né? A coordenação de atividades educacionais e laborativas, né, a CAEL, ela todo mês ela informa sobre a questão do ingresso na frequência e o desligamento dos internos das atividades. A falta disciplinar deve ser apurada e comprovada, seguida de uma aplicação de uma sanção e, lógico, sempre comunicando ao juiz. Não pode, nenhuma sanção, pessoal, ela pode ser imposta em razão de dúvida ou suspeita. Tem que ter toda a investigação. Quando a falta disciplinar for um ilícito penal, ou seja, quando ela for um crime, também tem que ser comunicada às autoridades competentes, por exemplo, o Ministério Público. As sanções, elas não podem colocar em risco a integridade física e moral do condenado. E sanções disciplinares coletivas são proibidas. Então, esse ponto aqui é importante aqui, que qualquer tipo de sanção coletiva, ela é vedada, ela é proibida. As faltas, elas são aplicadas tanto ao preso provisório quanto ao preso condenado, né? E também quem está sendo submetido à medida de segurança. Coloquei aqui no artigo 81 quais são as faltas de natureza grave. É importante que a gente tenha conhecimento, por isso que a gente colocou algumas partes do estatuto que podem realmente ser cobradas em prova. Então, exemplos de falta grave. Se ele incita ou participa de um movimento para tentar colocar desordem dentro do presídio. Fugir. Possuir indevidamente um instrumento que é capaz de ofender a integridade física de outra pessoa. É muito parecido, pessoal, esse artigo 81 do Estatuto com o que está na Lei de Execução Penal, né? Provocar acidente de trabalho, descumprir as condições que são impostas no regime aberto, né? Ter em posse, utilizar ou fornecer um aparelho de comunicação, celular, praticar crime doloso, não é culposo. E no caso de faltas graves, a autoridade ela tem que representar quem? Ao juiz da execução penal. Quais são as sanções disciplinares que nós temos, professor? Quando ele pratica faltas, nós temos as leves, temos as médias, temos as graves. Coloquei aqui as graves. Você está sujeito à advertência verbal, à repreensão, suspensão, restrição de direitos, isolamento na cela ou transferência para uma outra unidade prisional é uma sanção, e inclusão no RDD, que é no regime disciplinar diferenciado. Professor, faltas graves. As faltas graves, elas correspondem às sanções. O que é que eu posso aplicar? Eu posso aplicar suspensão ou a restrição de direitos. Ó, suspensão, restrição de direito nas faltas graves. Pode só aplicar também o isolamento na cela e também posso aplicar o regime disciplinar diferenciado. Então, essas três aqui, ó, essas três, eu posso aplicar as faltas graves. Ok? Crime doloso, que realmente cause subversão da ordem da disciplina interna, ela é sujeita ao preso ao RDD, né, que é o regime disciplinar diferenciado. Então, se ele pratica um crime doloso e esse crime doloso ocasionou a subversão da ordem, criou a desordem, ele vai ser submetido ao RDD.
Sempre considerando na hora o juiz a natureza, os motivos, as circunstâncias, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, na hora que ele for decidido pela sanção. Professor, e o diretor do presídio, ele pode determinar o isolamento preventivo do preso até que, por quantos dias? Ele pode, por até 10 dias, próprio diretor. E é computado no período de cumprimento da sanção, viu? Lembrando que o preso tem direito à defesa, né? Tem a defensoria. Isolamento, que é uma sanção, né? Toda vida que for aplicar o isolamento tem que ser comunicado ao juiz, Ministério Público e também à defesa dentro de 24 horas. Professor, e o cumprimento do RDD? Duração máxima de 360 dias, pode ser repetida por uma nova falta grave até o limite de 1/6 da pena aplicada. Banho de sol de 2 horas diárias, ele é recolhido em cela individual e visita de 2 pessoas, sem contar as crianças, logicamente, com duração de 2 horas. 360, banho de sol 2 horas, cela individual, 2 pessoas nas visitas, sem contar com as crianças. Professor, o conselho disciplinar. Porque tem um conselho disciplinar. Eu sei que tem um conselho disciplinar, que é para poder julgar as faltas cometidas pelo preso. É nomeado pelo diretor, ele vai averiguar, vai processar, vai emitir um parecer sobre infrações e é composto por 3 membros. 3 membros. E aí, eu tenho esse conselho que vai julgar. Ele tem a composição de 3 membros. Os presos que cometerem as faltas disciplinares. Professor, no artigo 115, ele vai falar dos casos de extinção da punibilidade da infração disciplinar. Mas quais são os casos que vão ocorrer extinção da punibilidade da infração, professor? Pela morte do preso, retroatividade de um regulamento que não mais considera o fato como falta, ou seja, vamos supor que ele praticou um fato aqui como falta, né? E aí depois sobreveio um outro regulamento dizendo que aquele fato ele não era mais falta disciplinar. Então ele retroage para beneficiar o réu. No caso, acaba extinguindo sua punibilidade, né? E pela prescrição. O Estado tem um tempo para te punir. Se ele não te punir pelaquela falta, então está prescrito. O Estado não vai mais poder te punir. Isso é a prescrição. Por exemplo, no caso de faltas graves, prescreve em 360 dias. Faltas médias, a prescrição ocorre em 180 e faltas leves, 90 dias. Vamos na nona questão. Qual das seguintes infrações é considerada de natureza grave? Vamos colocar aí no chat, vamos lá. Provocar acidente de trabalho. Tá aqui, ó. Provocar acidente de trabalho é falta grave. Muito, muito bem, Adelson. É isso aí. Olha lá. Vamos continuando aqui. Das sanções, já falei, né? Advertência, repreensão, suspensão, restrição de direitos, isolamento na cela e colocar ele no regime disciplinar diferenciado. Lembrando que essas 3, elas podem ser aplicadas às faltas graves, ok? Vamos aqui a mais questões. 10. Qual das seguintes sanções pode ser aplicada a um preso que cometeu falta grave? Inclusão no regime disciplinar diferenciado. É uma das sanções que podem ser aplicadas. Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Normas de aplicação do regime disciplinar diferenciado. Artigo 87. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Como medida cautelar administrativa, o diretor do estabelecimento penal pode, em ato motivado, determinar o isolamento preventivo do preso. Então, e não pode passar de 10 dias. Já falamos sobre isso. O isolamento sempre comunicado ao juiz, Ministério Público também. Como eu falei, quando a gente. Só que é só mais uma revisão, tá? O RDD, 360 dias, duração máxima, sem prejuízo de repetir da repetição da sanção pela nova falta grave, certo? Que pode, vamos supor que ele cometeu a falta, já está na RDD. Pode repetir o RDD? Sim, se ele cometeu uma nova falta grave, e aí até o limite de 1/6 da pena aplicada. Banho de sol por 2 horas, pode ser recolhido em cela individual, e visitas semanais de 2 pessoas. Lembrando que não tem punição coletiva, viu?
não contam com as crianças, com duração de 2 horas, essas visitas semanais. Vamos lá, questão 11. Qual é a duração máxima do regime disciplinar? Que a gente viu aqui agora. Vamos lá, coloca aí no chat. Qual a duração máxima do RDD? Muito bem, 360 dias. Próximo. Olha o limite, ó. Limite de 1/6 da pena aplicada. Continuando, já falamos dos casos que ocorre a extinção da punibilidade, né? Pela morte dele, pela retroatividade de uma lei que não considera mais falta. Prescrição. Cuidado com as prescrições. Faltas graves 360, médias 180 e leves 90 dias. Vamos aqui mais questões 12. Qual é o prazo de prescrição para as faltas médias? 180 dias. Muito bem. Próximo, artigo 115. Já falamos, casos que extinguem a punibilidade da infração, quando ele morre, retroatividade de um regulamento que é mais benéfico e pela prescrição. 13. Qual das seguintes situações não extingue a punibilidade? Essa tá fácil. Conclusão de um curso de reabilitação, eu nem falei disso. Todos os outros casos vão extinguir a punibilidade do preso, certo? Continuando. O preso terá os seguintes prazos para a reabilitação. Professor, ele pode ser reabilitado? Pode. A partir do término do cumprimento da sanção. Ele terminou de cumprir a sanção. Então, se for falta leve, tem 3 meses para a reabilitação, 6 meses no caso de natureza média e 12 meses no caso de faltas de natureza grave para a reabilitação. A conduta do preso, logicamente, eles têm comportamento e eles são classificados como conduta ótima, boa, regular e má. O ótimo comportamento, ele decorre do prontuário, sem anotações de falta disciplinar, desde que ele ingressou até o momento que ele realmente, até o momento da requisição do atestado de conduta, somada à anotação de uma ou mais recompensas. Então, ótimo comportamento, ele é decorrente de prontuário, sem anotação de falta, né? Desde o ingresso no estabelecimento penal até o momento da requisição do atestado de conduta, somada à anotação de uma ou mais recompensas. O bom comportamento, ele é decorrente de prontuário, também sem anotações de falta disciplinar, desde que ele ingressou, né, no estabelecimento penal até o momento da requisição do atestado de conduta. No caso, para que ele tenha, o que é que vai diferenciar o ótimo do bom? É porque no ótimo é somado a anotação de uma ou mais recompensas. Então, aqui tem uma ou mais recompensas. E no caso, quando ele está no bom, não é igual aqui a letra de lei, somente não tem a parte que ele fala somada à anotação de uma ou mais recompensas. Então, é a mesma coisa. Só que aí, isso é o que diferencia o ótimo do bom, que é a questão que no ótimo tem o acréscimo, né, a soma de anotação de uma ou mais recompensas. 14. Qual é o prazo para a reabilitação da conduta para falta de natureza grave? Reabilitação. Aqui, ó. 3, 6, 12. No caso, falta grave, 12 meses, né? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Aula rápida, né? Pessoal, olha, eu acredito que vocês, dessa parte da legislação estadual, essas são as minhas apostas para a prova de vocês. Pode encerrar a gravação, viu?